O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde. É uma grande alegria para mim estar aqui com vocês hoje. Obrigado, pastor Arival. Muito bom estar de volta. Podemos vir como família no ano passado e ter com a igreja. Manda um grande abraço da Sara e dos meninos. E dessa vez vim pelo nascimento desse outro filho, né? Desse livro em que eu conto as minhas histórias, os meus medos, as minhas trapalhadas de quando me tornei pai. Algumas transições de vida são fáceis. Ser promovido, ganhar na loteria. Nunca aconteceu comigo, mas imagino que seja fácil, né? Mas quando chegou a minha vez de me tornar pai, eu percebi que eu não estava pronto. Eu tinha medo de novas responsabilidades. Dúvida se estava chegando cedo demais. Ressentimento de ter a minha esfera pessoal ser invadida por uma pessoinha. Culpa de não ser o homem generoso que eu gostaria de ser. E vergonha de sentir tudo isso. Eu ainda me lembro quando eu estava deitado no sofá de casa, lendo um manual para grávidas que a Sara estava lendo. Tinha uma sessão que explicava como os pais podiam ajudar, né? Aí eu falei, estava tentando entender lá. Eu vi a Sara ofegando, abri a porta do nosso apartamento e ela estava subindo as escadas do prédio. Eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, não aguento mais. Ouvi falar que subir as escadas do prédio ajuda a chegada do parto. Eu falei, é? Quantos andares você está fazendo? Ela falou, 33. Eu falei, 33? Ela você quer me dizer alguma coisa? Eu falei, eu estava lendo esse manual, parte para os pais, mas é muito difícil, não sei se vou lembrar tudo isso. Ela me olhou nos olhos e falou, você está reclamando da sua parte? E a minha? Eu falei, desculpa, não quis dizer isso. Ela falou, porque se quiser trocar, eu topo. Não chatear a própria esposa é a tarefa número 1 de um marido, não é? Parece fácil, ela precisa de suporte, ainda mais quando vira mãe. Mas nós homens temos uma capacidade incrível de sermos insensíveis e estragar tudo. Eu, pelo menos, consigo ser presente e ausente ao mesmo tempo. Então, quando eu virei pai, pensei, preciso refletir sobre essa coisa. Essa é uma transição de vida que eu quero fazer bem. Hoje eu pensei em falar, porém, de outros 4 pais. 4 pais chamados Abraão, Isaac, Jacó e José. Que são histórias entrelaçadas. Queria ver como uma geração influencia a outra, fazer um panorama e ver como a história se evolui de uma geração para outra. Porque todo pai foi um filho e somos todos filhos de um pai. Abraão nos mostra, aqui vou colocar um slide, aqui a paternidade é um presente de Deus. Isaac, que é uma crise pessoal e matrimonial. Jacó é uma luta para abençoar. E José nos mostra que é uma postura que todos podemos adotar. Presente, crise, luta para abençoar e postura. Abraão nos mostra uma verdade que conhecemos, mas que temos que relembrar sempre. Que uma nova vida, que cada vida é um presente de Deus. Não é uma interrupção, ou uma chateação, ou um desvio, ou um projetinho que fazemos mais ou menos porque o trabalho é mais importante. É a principal herança que vamos deixar. Filhos biológicos, adotivos, ou os filhos que podemos ter na fé. Não todos podemos ter filhos, mas podemos todos formar novos discípulos de Cristo. Abraão foi um grande pai, não porque teve muitos filhos, mas porque virou o pai de milhões de pessoas na fé. Vamos ler essa interação aqui que ele tem com Deus. Olha que interação bonita. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, dizendo, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco? E foi sincero, tu não me deste filho nenhum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, ore para o céu e para as estrelas. Se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi creditado como justiça. É uma verdade que nos ajuda a evitar 2 extremos. Saber que os filhos são um presente de Deus nos ajuda a dar importância e sermos presentes, né? Eu pelo menos achava que ser pai é não atrapalhar e sair do caminho. Algo tipo, você não sabe. Nem tenta, só vai atrapalhar. Deixa para a mãe, ela sabe. Eu percebi que não, temos que ser pais presentes. Seja o pai, seja a mãe, dão contribuições fundamentais. Mas saber que os filhos são presentes de Deus nos ajuda a evitar também um erro oposto e os transformar em ídolos. Não são Deus,
não são tudo, não são o centro das nossas vidas, são presentes de Deus. Foi o erro que Abrão e Sara cometeram, apesar de terem feito tantas coisas boas. Quando Isaac nasceu, ele virou tudo para eles. Tinham esperado muito. Mas Deus sabe que colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus nas nossas vidas pode destruir aquela pessoa ou coisa. E destrói também a família. Então ele pede para Abraão ser disposto a sacrificar Isaac. Subir a montanha com um ídolo e descer com o filho. Mesmo assim, Isaac ficou muito apegado aos pais. E isso influenciou até o seu casamento. Quando ele se casou, depois a gente vê em Gênesis 24. Gênesis conta isso. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. O texto não dá muitos detalhes, mas parece que Rebeca substituiu Sara no coração de Isaac. Ele conseguiu superar a perda da mãe quando se casou e dormiu com a esposa no leito da mãe. O relacionamento entre Isaac e os pais tinha sido tão forte que ele tem dificuldade de cortar o cordão umbilical. E isso afeta o seu casamento. A Bíblia nos dá 2 princípios que se equilibram. O primeiro é Gênesis 2. Pois esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. E honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Culturas individualistas tendem a pôr muita ênfase no deixar pai e mãe, não é? E as gerações podem se alienar umas das outras. Culturas coletivistas põem muita ênfase no honrar os pais, os ancestrais, e as novas gerações podem se sentir sufocadas. Mas a Bíblia nos chama a fazer os dois, a deixar e a honrar, a formar famílias que são novas, mas que também mantêm os laços e mantêm um ciclo virtuoso em que as gerações mais velhas abençoam as mais jovens e as gerações mais jovens honram as mais velhas. Tantos problemas relacionais, emocionais, espirituais, até sociais na sociedade acontecem quando esse ciclo de honra e bênção para de funcionar. Quando a bênção não acontece, ou quando a honra vira desdém ou indiferença. As gerações começam a se distanciar, a competir, a procurar substitutos no trabalho, no amor romântico ou nos filhos. Isaac se consola com a morte da Sara com Rebeca. Isso produz não só uma crise matrimonial, afeta os filhos também. Vamos ver o que acontece então com os filhos, com a geração seguinte. Gênesis 25. Os seus meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. O menino precisa da afirmação do seu pai para se tornar um homem. Quando a recebemos, nos tornamos homens confiantes. Desenvolvemos uma identidade sólida. Somos capazes de dar e de amar. Nutrimos um ecossistema ao nosso redor de amizades, da família e igreja. Mas quando não recebemos essa bênção masculina, falta um pedaço. Nos sentimos frágeis. Somos inseguros. Somos omissos. Procuramos essa aprovação em conquistas profissionais, românticas, e acabamos usando as outras pessoas, até as outras mulheres, em vez de honrar as mulheres. Isaac amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Esaú recebe o amor do pai e se torna um caçador habilidoso, um ideal de masculinidade da época. A Bíblia fala que ele era bem peludo também. Lembra do filme da Bela e a Fera? Daquele personagem do Gaston? O bar cheio de homens exaltando a masculinidade do Gaston. Eu me lembro, pelo menos na minha infância, um filme que me marcou na época. Deixa eu colocar a imagem dele. E a música que os homens cantam era mais ou menos assim: ninguém vence o Gaston, ninguém enche o Gaston, numa briga ninguém morde mais que o Gaston. Ele é forte, ele é tão musculoso, tem um muque para dar e vender, ele canta. Seu defeito é ser orgulhoso, verdade, eu sou todo peludo, não vou esconder. Esaú era o Gaston da antiguidade, peludo, um caçador que era amado pelo pai. Jacó tem o amor da mãe, mas sente falta do pedaço do pai.
e fica no ambiente tradicionalmente infantil, e feminino e infantil das tendas. Os filhos crescem desse modo. E a rivalidade entre os irmãos, alimentada pelo favoritismo dos pais, chega a um ponto em que ela estoura. Quando Isaac quer transmitir a sua bênção a Esaú antes de morrer, a disfuncionalidade da família é tão grande que Jacó trama com Rebeca para enganar Isaac e roubar a bênção de Esaú. Um teólogo comentou que nesse capítulo não há diálogo entre toda a família, mas só entre Isaac e Esaú, Jacó e Rebeca, Isaac e Jacó disfarçado de Esaú, aí depois Isaac e Esaú e assim por diante, esses pares. Jacó rouba a bênção do irmão e foge para um outro país. Ali tenta reconstruir a sua vida. Se apaixona, parece um começo lindo. Trabalha 7 anos pela mão de Raquel. Mas as dinâmicas familiares da sua família de origem reaparecem no seu casamento, onde uma guerra civil entre irmãos se transmuta em uma guerra civil entre irmãs que lutam pelo amor de Jacó. Ele ama Raquel, mas Lia consegue ter filhos e espera que os filhos se aproximem de Jacó. Vamos ler essa parte aqui então, essa nova parte. Eu me perdi aqui nos slides, Gênesis 29. Isso. Obrigado. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me este também. Pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu possa formar uma família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e me deu um filho. Por isso lhe deu o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com a minha irmã e venci, pelo que chamou Naftali. São capítulos dramáticos, em que as irmãs disputam pelo amor de Jacó e transmitem essa tensão aos filhos. Qual que é o seu nome? Eu sou Ruben, porque a minha mãe esperava que o meu nascimento arrumaria o seu casamento. Ou eu sou Levi, que no hebraico é um jogo de palavras com a palavra se conectar, porque minha mãe queria se reconectar ao meu pai. Me chamo Naftali, pois a chefe da minha mãe estava disputando com a sua irmã e achou que venceu quando eu nasci. As mães transmitem essa rivalidade aos filhos, pedem para eles carregarem esses pesos. E quando Raquel consegue finalmente ter o seu filho, José vira o preferido de Jacó, e a coisa estoura de novo. Os irmãos ficam com ciúmes e vendem José como escravo. É uma traição que não acontece do nada, assim, pum. É fruto de tensões acumuladas por gerações, casamentos com problemas, pesos transmitidos aos filhos, rivalidade entre os filhos, disfuncionalidade transmitida à próxima geração. É uma das razões por causa que é difícil ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, ser humano, porque não começamos do nada. Herdamos dinâmicas, valores, virtudes e pecados e chegamos no meio de uma história que já está acontecendo, né? E se nos casamos, nos unimos à história da pessoa com quem casamos. A boa notícia é que Jacó consegue abençoar os filhos. São capítulos lindos ali no final de Gênesis, em que tem uma palavra para cada um. Olha o que ele diz para os filhos de José. Pedi para o pessoal ali trocar os slides, obrigado, porque eu estou me atrapalhando aqui. Gênesis 48, obrigado, viu? Ele diz o seguinte: e abençoou a José, dizendo: que o Senhor,
a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Bonito, né? É uma boa notícia. Ele consegue, transmite a sua bênção aos filhos e aos netos. A má notícia é que isso acontece bem tarde, no leito de morte, quando eles já eram adultos e pais. Na fase crucial em que mais precisavam, quando eram crianças, Jacó está perdido, a cabeça dele está em outra. As esposas dão os nomes aos filhos sozinhas, sem a participação de Jacó. Em nenhum momento ele senta com todo mundo e fala: gente, a nossa família não está bem, vamos procurar ajuda. As interações mais significativas que ele tem ali naqueles capítulos, na verdade, são com o sogro. Não tinha recebido a bênção do pai, então fica preso em disputas do mundo masculino e do trabalho, é alienado em casa e não transmite a sua bênção aos filhos. Em vez de ser uma fortaleza para os filhos, está em outra, procurando a sua segurança no trabalho e na aprovação de outros homens. É uma luta transmitir essa bênção. Muitas vezes passamos a vida inteira tentando obtê-la para nós e não realmente estamos ali para os outros, para dar para os outros. Jacó consegue abençoar no finalzinho. Mostra que é possível, mas que é uma luta também. E isso é uma boa notícia. Porque se é uma luta para você, saiba que é normal. É uma luta abençoar. E se foi uma luta para o seu pai, para sua mãe, para um avô, para outra pessoa, entender que é uma luta nos ajuda a olhar-nos com compaixão, com compreensão e até com perdão. Somos seres humanos. Nenhuma família é perfeita. Nem mesmo a família de Abraão, Isaque e Jacó. Abençoar e ser abençoados é uma luta. Restaurar o ciclo de honra e bênção nas nossas famílias não é fácil. Mas a boa notícia que Gênesis nos dá é que Deus ama famílias imperfeitas. Deus ama a sua família. Deus ama os seus pais. Deus ama o seu casamento. Deus ama os seus filhos. Deus te ama. Nós cremos no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era uma família muito imperfeita, mas com a ajuda de Deus conseguem. Abraão exagera, mas descobre que Isaque é um presente de Deus. Isaque tenta abençoar, mesmo que de modo parcial. Jacó consegue no final. E José nos mostra que é uma postura que todos podemos ter, até para os nossos irmãos. Anos depois, quando eles se reencontram no Egito, José tem dificuldade de perdoar os irmãos. Tinham destruído a sua vida. Mas no final, ele consegue dizer isso. Vamos ler ali, Gênesis 50. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, ele lhes falou amavelmente. José perdoa os irmãos. Reconhece o mal que tinham feito, mas depois o bem que Deus fez depois. E adota uma postura paterna e abençoa os seus irmãos e sobrinhos. É o que todos podemos fazer, nutrir o ciclo de bênção e honra, aonde formos, dentro e fora da família. Para concluir então, eu queria falar de 3 verbos que nos ajudam a responder a tudo isso, que são entender, receber e transmitir. Temos que fazer o possível para tentar entender a nossa história, né? A herança emocional e espiritual que recebemos. Podemos ativar esse processo de reflexão em vários momentos das nossas vidas. Para mim aconteceu quando eu virei pai e percebi que não estava pronto. Podia dar de comer, pôr para dormir e levar para o parquinho, mas a parte mais humana, transmitir essa bênção de pai, ali eu queria melhorar. O segundo verbo é receber. Receber de Cristo e do corpo de Cristo o que recebemos, o que não recebemos ou recebemos em parte. Que seja afirmação, bênção, ensino, sabedoria, fé, adoção. Em Cristo não somos órfãos, nos tornamos filhos do Pai.
Paulo escreve em Romanos: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não é um órfão. Abandona a mentalidade de órfão. Você é um filho. Você é grande porque você tem um pai. Você é abençoado porque você tem um pai. Você pode abençoar porque você tem um pai. E depois, entender, receber e aí transmitir. Temos que transmitir a bênção que recebemos de Deus, para os filhos, para os cônjuges, para os pais, no trabalho e na igreja. Usar a nossa voz, o nosso toque, a nossa presença para afirmar, para curar, ensinar, erguer e abençoar. É uma postura que todos podemos adotar, nutrir o ciclo de bênção e honra aonde formos. Pense em alguém a quem você pode fazer isso essa semana. Pronunciar palavras de vida, demonstrar amor, expressar orgulho, liberar perdão, agradecer, honrar. Gostaria de concluir então, fazendo isso aqui para vocês, pode ser? Transmitir a vocês a bênção que Jacó transmite aos filhos. Se quiser pode fechar o olho e abrir a palma das mãos também para receber essa bênção. Ele diz o seguinte: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esta congregação, estas famílias, estes pais, estas mães, estes filhos de Deus. Sejam eles chamados pelo meu nome Jacó e pelo nome dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. É a nossa oração, Senhor. Confessamos o nome de Jesus Cristo e recebemos a adoção do Pai. Nós queremos nos recolher em Ti, Senhor. Reconhecer que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor nos abençoa e que o Senhor nos dá, Senhor, também a bênção que podemos transmitir aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a fazer isso fielmente, a transmitir esse amor, Senhor, a transmitir essa fé. Te adoramos, Senhor, e honramos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém.